Bom dia, irmãos. Vamos continuar nossa meditação em Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 4, os versículos 4 e 5 e 6. Bom dia àqueles que estão assistindo pela internet. Que Deus possa abençoar a todos e dê também conhecimento claro da sua vontade através da sua palavra. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Nós já examinamos cada uma dessas frases, agora continua. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe essa leitura da sua palavra para nós, ok? Amém? Ó Pai, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos agora nesse tempo que temos reservado para meditar nela, a receber dela os ensinos que tu tens para nós na unção do teu Espírito. Que nada digamos que não seja do teu querer, da tua vontade. Fala-nos, Senhor, como tu queres que nós ouçamos a tua palavra e não negligenciemos também no cumprimento dela, lendo, ouvindo e cumprindo a tua palavra como ensina, ela mesma nos ensina. Dá a tua bênção sobre todos os que estão ouvindo aqui no salão, daqueles que estão através da internet ouvindo a tua palavra. Oramos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Então nós estamos vendo alguns aspectos da pessoa de Cristo, a revelação de que fala aqui Apocalipse, que é Jesus Cristo. Nós já vimos alguns aspectos importantes. Aquele que era, que há de vir. Os 7 espíritos que se acham diante do seu trono, já vimos o Espírito Santo, a sua importância na administração da igreja. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, já vimos isso, o primogênito dentre os mortos, e nós vimos na última aula o soberano dos reis da terra. Temos agora uma frase complementar aqui, muito interessante. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E continua, e tem aí uma outra, aí já é um outro elemento de qualificação da pessoa de Cristo, aquele que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos agora concentrar um pouco os nossos pensamentos nessa frase, que é tão importante, que está aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu dividiria essa frase em 3 partes. Nós temos aqui 3 partes importantes de uma caracterização pessoal de Cristo. Em primeiro lugar, aquele que nos ama. Deus, Jesus, amor. Jesus Cristo, amor. É sem dúvida um assunto vasto, amplo nas Escrituras, de grande conteúdo de ensino para nós. Aquele que nos ama. Depois temos aquela expressão, pelo seu sangue. Aí nós temos uma identificação dele através do sangue. O sangue é uma palavra muito usada na Bíblia. Desde o Gênesis, nós vamos ver
o sangue, ele aparece já no Gênesis e ele passa por todas as páginas da Bíblia. Alguns dizem que a Bíblia nada mais é do que um fio de sangue que vai até a eternidade. E pela graça de Deus, esse sangue tem muito valor para nós. Então aqui temos um outro elemento de consideração que nós vamos fazer. E o outro ponto é nos libertou. A libertação é um outro aspecto, o libertador. Libertação de quê? Da escravidão, do pecado. Então aí nós temos 3 elementos da pessoa de Cristo na sua obra redentora. Eu diria que esses 3 elementos, eles definem a obra redentora na sua amplitude, na sua totalidade. A obra redentora passa pelo amor de Deus, passa pelo sangue de Cristo e passa pela libertação dos pecados. 3 elementos constitutivos da obra redentora. E quando aqui em Apocalipse, Jesus Cristo é revelado a João, ele é revelado nesses 3 aspectos. A sua obra redentora, aí está precipuamente a obra redentora, o seu amor. Nada pode ser feito sem o amor. O amor, como disse alguém, ele constrói. O amor constrói tudo. Não há construção benéfica sem o fundamento do amor. E outra expressão, o sangue de Cristo, o valor do sangue, nós vamos ver algumas coisas sobre isso. E terceiro lugar, a libertação. O que significa essa libertação? De que ele também nos fala. Aquele que nos ama. Falar do amor de Deus é falar de Deus na sua essencialidade. Vamos abrir 1 João, capítulo 4, versículo 7. 1 João, capítulo 4 e versículo 7. Aí nós temos o que eu costumo dizer, uma conceituação do amor no seu sentido correto, no seu sentido bíblico. Versículo 7 diz: Amados, o apóstolo João dirige-se a quem ele escreve com essa expressão amados. Já aí ele coloca o amor como um elemento fundamental do relacionamento dele com aqueles crentes. Amados, não há um bom relacionamento da vida cristã sem o exercício do amor. E, infelizmente, não é isso que acontece. Há muito rancor, há muita dissensão, há muito mal entendimento entre os crentes. É lamentável que a falta do exercício do amor no seu sentido verdadeiro não só atrapalha o relacionamento, bom relacionamento cristão, de uns com os outros, como também com Deus, como também impede o exercício do amor de Deus, da atuação do amor de Deus em nós. Amados, é uma identificação do cristão. E eu acho que é muito interessante essa identificação, né? Eu gosto muito de usar essa expressão quando eu escrevo no WhatsApp, amados, meus amados, porque ela define realmente aquilo que Deus mais deseja que nós exercitemos no relacionamento uns com os outros, é amar. Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um novo mandamento, é uma nova definição de Deus para o relacionamento do homem com Deus e uns com os outros. Amemo-nos uns aos outros, assim como eu, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, amados, é uma definição de uma qualificação cristã. Lamentavelmente, não é exatamente aquilo que acontece no nosso relacionamento. Muitas vezes nós dizemos que amamos, mas não amamos. Nós temos ciúmes, invejas, malquerenças, dissensões, mal entendimentos. Infelizmente, isso atrapalha o trabalho de Deus. É lamentável. Mas temos que contar com a misericórdia de Deus, que exerce o seu amor apesar da nossa falta de amor. Aí ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Aqui tem um mandamento: amemo-nos uns aos outros. Esse é, sem dúvida, um grande mandamento, um mandamento fundamental. E nós vamos agora parar aqui, vamos segurar aqui o versículo,
e vamos pular para Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Ele fala amor como mandamento. Versículo 30. Não, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento? Nós sabemos que o que os fariseus estavam querendo fazer é apanhar o Senhor Jesus Cristo em alguma falha de conceito, em algum falseamento na conceituação das coisas bíblicas. A sabedoria de Cristo foi sempre manifesta nas suas sábias respostas às interpelações dos seus inimigos, tanto os saduceus como os fariseus. E eles sempre queriam pegá-lo em alguma palavra. E aqui esses fariseus quiseram atropelá-lo com um questionamento sobre o amor. Eles pensavam que por aí eles iam pegar Jesus. Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse pequeno trecho das Escrituras é um dos mais importantes que nós temos nas exposições que Jesus Cristo fazia para conceituar verdades escriturísticas. A grande verdade que ele queria afirmar aqui é a importância do amor, a relevância do amor, tanto no relacionamento do homem com Deus, como no relacionamento do homem para com o homem. O relacionamento do homem com Deus depende do amor, amar a Deus, diz ele aqui. É o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Agora, amarás, quando ele fala amarás, ele está pressupondo que esse é um ponto em que o homem falha. Quando ele diz amarás o Senhor teu Deus, ele diz: vocês não estão amando. Muitas vezes nós fazemos afirmações de conteúdos que nós mesmos não estamos aplicando em nossa vida. Será que nós amamos a Deus? Amarás o Senhor teu Deus. Deus, essa expressão teu Deus é interessante, né? Ela dá uma ideia de posse, né? Deus é nosso. E um dos ensinos que a Bíblia mostra sobre a teologia, o conceito teológico é que Deus é dono de tudo, né? Deus é o criador de todas as coisas e Deus é o dono e controlador de todas as coisas. Lá em Isaías, nos capítulos 40, 45, 43, 41, um possessivo que aparece muito é: eu sou o Senhor teu Deus, eu te remi, tu és meu. Esta é uma ideia implícita nas Escrituras da relação de Deus com os homens. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O pecado estremeceu nossa relação com Deus. O pecado nos afastou de Deus, mas o pecado não anulou a ideia de que Deus é dono de nós todos. Ele é o nosso Deus. Ele é o Criador e o dono de tudo. O que é dono é que controla. Dono é o que dirige. Ele não abre mão de ser o dono. Tu és meu, eu te remi, tu és meu. Esta ideia de posse é uma ideia importante nas Escrituras na relação nossa com Deus.
E o amor, ele se assenta nesta ideia. O amor de Deus para conosco se assenta na ideia de que nós somos dele. Porque nós somos dele, ele nos ama. Deus ama o que ele quer, o que ele tem. Nós gostamos das coisas que possuímos, né? Muitas vezes gostamos. Gostamos da roupa que compramos, né? Você vai comprar uma roupa, você fica uma manhã inteira no shopping, né? Olhando, pondo, experimentando, até que chega a uma determinada roupa que você gosta. Você gosta dela, então você compra e você passa a ter prazer em usar aquela roupa, porque você ama aquilo é seu, é posse sua, é sua propriedade. Então o Senhor Jesus está mostrando aqui que o amor de Deus, antes de mais nada, ele advém, ele resulta do fato de uma relação com Deus, entre Deus e o homem, que ele não abre mão, que é a relação de propriedade. Lá em Números, Êxodo, capítulo 19, referindo-se ao povo de Deus, Deus disse: vocês são minha propriedade exclusiva, nação santa. Vamos ver lá, acho que é Êxodo 19. Eu acho que estou certo, não? Hein? Estou certo? Espero que sim. Até eu tenho as coisas. Êxodo é. (19:5), pode ler. Viu aí a declaração divina peremptória: se ouvirdes diligentemente a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha. O que é propriedade? É dono, é aquele que tem o domínio, ele manda sobre, ele age com livre vontade, usando a coisa porque é dele. A minha propriedade peculiar dentre os povos, toda a terra é minha, toda. Sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aí está uma declaração solene de Deus em relação ao povo de Israel. E é também, primeira Pedro, fala, Baltazar. Josué. Pois não? Josué 22, 5 e 6. Pode ler. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento da lei de Moisés, servo do Senhor. Vós ordenou que ameis ao Senhor vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e sirvais todo o vosso coração. Aí está mostrando a responsabilidade do povo para com Deus pelo fato de que pertencia a Deus, né? Tinha que amar o Senhor. Então, o fato de que o mandamento amar o Senhor é importante, está na sua relação conosco. Ele é proprietário, nós pertencemos a Ele. E eu vou perguntar agora, o que vocês acham? Um grande assassino é propriedade de Deus? Hitler é propriedade de Deus? Claro, tudo pertence a ele. Embora eles sejam rebeldes, estão em rebeldia contra Deus, eles são pertencentes ao Senhor. Essa relação não se quebra. É uma relação definitiva e eterna. Tudo que Deus faz é dele. Deus criou o homem à sua imagem e o homem pecou, afastou-se de Deus, mas deixou de ser de Deus? Não. É um mandamento. E Deus ama o que é dele, apesar do pecado. Então aquela frase muito conhecida que nós usamos, lembra a frase? Deus detesta o pecado, mas ama
O pecador, Deus ama. Por quê? Porque é dele. Essa ideia de propriedade é fundamental aqui. Então está dizendo que nós somos do Senhor. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus. Nós somos do Senhor. E muitas vezes, embora o homem rejeite a ideia de Deus, muitas vezes, o ateu não aceita Deus. O ateu nega a existência de Deus. Agora, a pergunta é esta: a concepção do ateu anula a realidade? Não anula. Não anula o fato. Uma das coisas que o ateu devia entender é que a sua concepção, eu diria à toa, né? Ateia, né? A sua concepção não anula o fato de que Deus é real, que Deus é dono, Deus é o Criador, Deus é o sustentador de todo o universo, Deus é o dominador de todas as coisas. Então o amor de Deus se assenta no fato de que Ele é dono, e quando que Ele é dono, Ele ama o que é dele. Apesar de nós andarmos longe dele, Deus nos ama. E nisso se assenta a redenção. De tal maneira amou Deus o mundo. De tal maneira, vamos daqui a um pouco chegar nesse versículo. Estamos aqui em Mateus 22, então conceituando isso. Não é? O primeiro grande mandamento é amar a Deus. Agora aqui uma tríplice afirmação: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que é que isso quer dizer? É o ser integral. Aqui nós diríamos que temos o ser humano descrito na sua integralidade. O ser humano é coração é fundamental, é o centro das nossas convicções. Nós sabemos que o coração é um órgão vital para a realidade existencial, né? Sem o coração trabalhando, o homem não tem vida, né? Então, de todo. Agora, nós também a expressão de todo. Deus não aceita uma parcial latitude de amor, Deus quer uma totalidade. Eu tenho falado sobre totalidade, né, ultimamente aqui. Deus quer totalidade de todo o teu coração. O que quer dizer de todo o teu coração? De forma integral. Eu não posso amar mais ou menos. Tenho que amar de todo o coração. Também amar de toda a tua alma. O que é alma? A alma é a ação. A alma é o ânimo. A atuação na maneira como eu ajo, da maneira do que eu sou, o meu ser, o meu fazer, o meu estar. Tudo tem que refletir amor a Deus. Eu como amando a Deus, eu ando amando a Deus, eu construo amando a Deus, eu conserto as coisas amando a Deus. O amor de Deus devia estar na ação, na alma, no coração, na convicção, na alma, no ânimo, na atuação. E terceiro lugar, no entendimento, é razão, a raciocínio. A razão deve estar ligada a Deus. Eu devo agir amando no meu entendimento a Deus. Importante isso, né? 3 aspectos do ser integral: coração, alma e entendimento. Amar como ser integral. Então, meus irmãos, o mandamento é fundamental. Ele está acima de tudo. O que é mais importante que o mandamento? Né? Costuma-se dizer, em direito, que a decisão judicial não se discute, cumpre-se, né? Já ouviu falar isso, não? Decisão judicial não se discute, cumpre-se. Lei não se discute, cumpre-se. Lei é a manifestação superior. Nada acima da lei. A lei é a definição definitiva, é a redundância. É a definição terminante, incontestável, irreversível, imutável de uma vontade superior. A lei está acima de tudo. A lei comanda. E Deus tem como lei, a lei do amor, é amarás a Deus. Antes de amar a Deus, não posso amar nada. Se eu não amo a Deus, o meu amor em outras áreas está furado, está falha. Por quê? Porque eu estou anulando uma relação que é não anulável. Eu estou tentando anular uma relação que é imutável, que é o amor de Deus para comigo. Por que eu tenho que amar a Deus? Porque Deus me ama. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o grande e primeiro. Grande e primeiro. Grande porque nada acima disso. Nada maior. Nada maior. Nada mais importante. Nada sobre isso. O grande é o que está acima de tudo. É a lei de Deus. Lei do amor. É muito importante isso. Amar a Deus. E eu quero deixar bem claro esse ponto. Amar a Deus é fundamental. Sabe, se eu não amo a Deus, eu não vou poder amar o meu semelhante, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu semelhante. Eu não vou poder porque eu já estou furado. Eu tenho que amar a Deus. Ah, mas Deus não me está dando o que eu preciso. Eu estou com problemas. Deus não está cuidando de mim. Não, o homem é muito interesseiro. O homem age muito em função do seu interesse pessoal. Ele põe em primeiro lugar o seu interesse. Nós temos que pôr em primeiro lugar o interesse de... Quem pode me citar um versículo em Mateus sobre isso? Capítulo 6. Versículo 33. Buscai primeiro. Buscai primeiro. E a sua justiça é o seu padrão de vida. Justiça é padrão de vida. A maneira como Ele quer que você viva. Buscai primeiro. E o mais vai acrescentar. Vai aparecer, não precisa estar preocupado. Então, amar a Deus é fundamental. Lá, Apocalipse disse, aquele que me ama. O amor está acima de tudo. É o primeiro. E o segundo, igual a esse, é amar é uma correlação, é uma resultante do amor. Quanto mais eu amo a Deus, eu tenho mais condições de amar o meu semelhante. Na medida em que eu amo mais a Deus, eu tenho mais capacidade de amar o meu semelhante. Amar o semelhante. Os dois grandes mandamentos. O versículo 40 é interessante. O que quer dizer o versículo 40? O que você acha? Desses dois mandamentos depende. O que é esse verbo depender? Dependem toda a lei e os profetas. O que ele quer dizer com isso? A expressão lei e profetas, ela é uma conotação de religiosidade, né? Nós sabemos que Jesus Cristo usou a expressão leis e profetas para se referir à palavra de Deus, né? O valor da palavra de Deus depende de quê? Do amor a Deus e ao próximo. Não adianta você saber a lei de Ecó. Os adventistas, por exemplo, eles proclamam muito a lei, né? São legalistas. Não adianta. Se você não amar a Deus e ao próximo, toda a lei vale absolutamente nada. Desses dois mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo, depende a lei, a validade da palavra de Deus na minha vida. Em última palavra, em última instância, o que ele está dizendo? Não adianta ser religioso se não tiver amor a Deus e ao próximo. Não adianta você ir à missa, à igreja, cantar hinos, pregar, fazer um monte de coisa, ser caridoso. Se você não ama realmente a Deus e ao seu próximo, você não tem absolutamente nenhuma religiosidade autêntica. Lei e profetas valem na medida em que você ama a Deus e ao próximo. É isso que ele está dizendo. Nenhum valor para a religiosidade sem o amor a Deus e ao próximo. Entendeu bem? O grande valor do amor a Deus e ao próximo. Então, voltando agora para o João, capítulo 4. O João, capítulo 4, onde nós estamos dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Eu tenho aí, meus irmãos, um texto precioso a respeito do amor. Qual é a conclusão que eu tenho? Qual é a definição de amor que esse texto me oferece? Lê o versículo 10. Versículo 8. E que mais? O que diz o texto todo?
Não, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é. Nós temos aí a definição de amor. Deus é. Qual é a definição de amor? É Deus. Deus é amor. É interessante, é o que está lá. Está aí em 1 João capítulo 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deus é amor. Há duas coisas interessantes aqui que eu quero que vocês prestem atenção. No versículo 4, no versículo 7. O amor procede de Deus. Não é possível amar se não tiver a ação de Deus em nós. Se Deus não agir, você não ama. Eu consigo amar o meu irmão na medida em que deixo que Deus atue na minha atitude de amor. Quando eu digo eu estou amando o meu querido irmão Poli, então Deus está atuando na minha vida. É o Deus atuando. Amar é Deus agindo. Deus é amor. O amor procede de... O que é proceder? O que é proceder? Ceder de... Quem cede o amor? Quem capacita? Quem condiciona a eu amar? É Deus. Eu não posso anular a ideia de Deus na minha vida. Se eu quiser amar o meu Deus e o meu próximo, procede de Deus. É duro, hein? E nós não... Será que é assim que é a nossa atitude de amor? Essa relação estreita com Deus. Agora, duas coisas que tem aqui. Você notou? Amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Duas coisas fundamentais. Que eu, a contrário senso, eu coloco aqui. Eu vou inverter o versículo. Ele diz: o amor procede de Deus. Todo que é nascido e conhece a Deus pode amar. Qual é a conclusão que eu tiro daqui? São duas coisas fundamentais. Uma consequência natural. O que ama é nascido de Deus. Qual é a conclusão que eu tiro? Enquanto eu não nascer de novo, eu não tenho capacidade de amar. O indivíduo pode ser benévolo. É como diz 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, não vale nada. O que é amar? É nascer de novo. Enquanto eu não nascer da água do Espírito, eu não tenho capacidade de amar. É a mesma coisa, enquanto eu não tenho o diploma de médico, eu não posso exercer a profissão. Enquanto eu não tenho o meu diploma de advogado, a carteira da Ordem dos Advogados, a minha inscrição é 8.230. Há mais de 60 anos que eu inscrevi como advogado. E eu não posso exercer a profissão. Enquanto eu não nascer de novo, eu não posso amar. Não é uma conclusão? Não é uma conclusão que tiramos aí? Então, o exercício do amor depende de quê, em primeiro lugar? De quê? Do novo nascimento. De novo nascimento. Isso é importante. Então, isso aí anula toda concepção de amor que nós criamos na nossa própria imaginação em relação ao comportamento humano. O fulano é um homem cheio de amor. Ele nasceu de novo? Se ele não nasceu de novo, ele não tem condição de amar como Deus quer. Porque amor é Deus agindo. E Deus só age quando nós somos de Deus. Quando eu nasci de novo. Quando eu sou uma nova criatura. Guarda essa ideia. Aí está um problema para nós, para muitos religiosos sem nova vida em Cristo. Há muitos religiosos sem nova vida em Cristo. Não adianta. Uma das religiões que mais se concentra no amor, qual é? É uma das religiões que mais se concentra no amor. Espiritismo. Eles fazem coisas. Agora no Natal eles saem por aí visitando os que estão nas ruas, dando coisas, ajudando. Eles são muito caridosos. Mas isso aí define
realmente o exercício do amor no sentido bíblico? Quem não nascer de novo não tem capacidade de... Por quê? Porque amar é Deus agindo. Deu para entender, não? Amar é Deus, não sou eu. Eu não tenho capacidade de amar. Eu amo o meu irmão Poli, porque Deus está em mim e é Ele que age no meu coração. Na minha relação com o Poli, com o Dr. José, com o José, é José, né? Aqui na frente, né, irmão? Hein? É Luiz? É Luiz, né? Eu pensei que era José, seu nome, é Luiz, né? Ah, então tem dois Luiz aqui, né? Tem o Luiz 1, hein? E Luiz 2, hein? Luiz Paulo, ok, Luiz Paulo. Se Deus não estiver em mim, não adianta nada. Eu posso dar até o meu corpo ser queimado, não vale nada. Diz a Bíblia. O amor procede de só quem nasceu de novo. E qual é o outro condicionamento aqui? Aquele que ama é nascido de Deus e o quê? Conhecer a Deus é um outro relacionamento importante. Eu não posso amar se eu não me relaciono bem com Deus. Se eu não conheço Deus. Eu preciso conhecer Deus para amar bem ao meu semelhante. Amém? Então temos aí os dois condicionamentos do amor. A hora está passando e eu não quero me alongar muito sobre isso. Então, João capítulo 4 fala do amor. Só aquele que nasceu de Deus conhece a Deus e que pode amar, porque Deus é amor. Agora, o amor de Deus é revelado de que maneira? João capítulo 3, versículo 16, o que é que diz? De tal maneira amou Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o verdadeiro amor, quem revela é Deus, pela entrega de Cristo por nós, na cruz do Calvário. Aí está o amor verdadeiro, é uma entrega total em favor para ajudar alguém, para resolver o problema de alguém. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho. Outra coisa, João 13:1, o que é que diz? João 13:1. Não só é uma revelação de Deus a nós, mas que mais? Hein? Tendo amado seus, amou-os até o... Qual é esse fim? Eternidade. O amor de Deus não tem limite. É eterno, é infinito. De tal maneira amou, Deus entregou, e amou de tal maneira que não tem fim. E qual é a prova do amor de Deus para conosco? Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu dou graças a Deus por essa maravilhosa revelação de Cristo, aquele que me ama. É Deus atuando na minha vida, não só me amando, mas me capacitando para amar o semelhante. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, pode ler? (14, 13, 16 e 14). 16 e 14. É importante, isso é um texto que a minha mãe deixou para os filhos antes de morrer. Ela escreveu num papelzinho e deixou dentro da Bíblia dela, pouco antes de morrer. O 13 e 14, né? Sede vigilantes, 1. Permanecei firmes na fé, 2. Portai-vos varonilmente, 4. 3. Fortalecei-vos, 4. E 5. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Os 4 primeiros têm relação com o quê? Presta atenção. Sede vigilantes, tem relação com o quê? Exercício de poder, né? De força, de atenção, né? Sede vigilante.
Permanecei firmes. Tem a ver com exercício, né? Exercício pessoal. Portai-vos com varonilidade. Tem relação com força, né? Exercício de força. Fortalecei-vos, força. Notaram os 4? Mas aí vem o quinto. Qual é o quinto? Sobrepõe-se aos 4. Mais do que força é o amor. Todos os vossos atos sejam feitos com mais do que toda a força, poder, vigilância, tudo que eu posso exercitar em defesa da minha autenticidade cristã. O amor se sobreeleva. Todos os vossos atos. O que é atos? Aquilo que eu faço. Tudo que eu faço. Todos os vossos atos. Atos. Pensamentos, atos, palavras, tudo. Atos. Sejam feitos com amor. Totalidade, exercício do amor. Aquele que me ama. Aquele que me ama. E qual é a prova maior do amor de Deus? É a morte no Calvário por nós. Bem, ele diz aqui mais o seguinte: aquele que me ama e pelo seu sangue. O segundo elemento desta identificação de Cristo, que é a primeira ele é amor. Ele é amor. Amai-vos cordialmente uns aos outros, fraternalmente uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu também vos amei. E todos os vossos atos sejam feitos com amor. Agora, qual é a grande prova do amor de Deus? Já falamos, foi a morte de Cristo no Calvário. Aqui temos o segundo elemento. Aquele que nos ama e diz aqui pelo seu sangue. Alguém disse que a Bíblia tem um fio de sangue da primeira página até a última página. Realmente, o sangue é fundamental no relacionamento de Deus para com os homens. Onde pela primeira vez nós podemos perceber sangue derramado? Na Bíblia. Quando Caim matou Abel. Aí houve o pecado, o sangue foi derramado. E onde pela primeira vez aparece o sangue como redenção? Quando Abel ofereceu sacrifício de vítima, né, de animal, derramou sangue para a expiação do pecado. Então vocês vejam, sangue derramado, ação pecaminosa, derramado pela mão assassina do homem. Sangue derramado, redenção. Sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João nos identifica Cristo como Cordeiro de Deus imolado que tira o pecado do mundo. Irmãos, o sangue de Cristo tem um valor eterno. Sem derramamento de sangue, diz a palavra de Deus, não há remissão de pecado. E é por isso que desde o início o Senhor orientou o povo a oferecer sacrifício, né, em libação, expiação pelo pecado. Sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. E é por isso que Cristo veio e derramou o seu sangue naquela cruz. O sangue de Cristo tem um valor incomensurável, incomparável. O valor do sangue de Cristo. Quem é que pode me citar um versículo? 1 Pedro 18, 1 e 18. Somos resgatados de nossa vã maneira de viver, não com prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. O valor precioso do sangue de Cristo que redime o pecador. Que coisa linda! Aqui Apocalipse, apresentando Cristo. Primeiro, o amor. Ele me ama. Segundo, o sangue. A sua própria vida. A vida está no sangue. Jesus diz, a vida está no sangue. Se o sangue, se parar de ter sangue, o que é que acontece com a pessoa? Qual é uma das maneiras da pessoa morrer? Hemorragia, né? Aliás, um dos problemas, né? A hemorragia é um dos sérios problemas que o homem pode ter. Qualquer problema hemorrágico é fatal, se não é cuidado a tempo e bem cuidado, né, irmãos? O meu cunhado, o irmão, casado com o irmão do Orandir, Joel, muito amigo meu, foi ele que me levou a conhecer o Orandir, o Joel. Ele morreu com uma hemorragia muito forte, ele teve um aneurisma
no esôfago, e aquela veia que estourou, e ele morreu em poucas horas. O sangue estourou, explodiu. Um irmão também muito querido que morreu com um aneurisma abdominal foi o nosso querido irmão Fraga, de Toledo. Lembra do Fraga Toledo? Vocês se lembram? Ele foi companheiro meu da IDE, era do Bosque, foi membro do Bosque, foi da Vila Olímpia, depois foi do Bosque. Ele morreu com aneurisma. Ele estava no carro andando com o Luna e começou a sentir uma forte dor, começou a berrar. Aí foi para o hospital, estourou aqui, né, a veia, e em 2 dias ele morreu com aneurisma. Então a hemorragia é terrível, porque o sangue é a vida. Quando o sangue se esvai, a vida acaba. E ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Amém. Eu vos dou vida. Eu vos dou a vida eterna. E eu vos dou a vida. Ele não só deu a vida dele para nós, mas ele nos dá a vida pela sua vida dada no Calvário. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E o terceiro elemento que temos aqui, esse é fundamental, não é? É libertação. Então veja a correlação entre o amor, o sangue que prova o amor, certo? Pelo sangue ele prova que nos ama, dá a sua vida pelas suas ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele derrama o sangue por nós naquele Calvário. E em terceiro lugar vem o resultado. Qual é o resultado do amor que é provado pela vida, pelo sangue derramado? Qual é o resultado? A liberdade. E nos libertou, amém, e nos libertou, diz ele aqui, nos libertou dos nossos pecados. Interessante essa expressão, libertar dos nossos pecados. Não fala libertou dos nossos inimigos, né? Qual é o maior inimigo do homem? Qual é a maneira pela qual o Satanás escraviza o homem? Pecado. Qual é o modo pelo qual o Satanás leva o homem à perdição eterna? Morrereis em vossos pecados. O salário do pecado é a morte. É o grande problema, é o pecado. O meu problema é o pecado, não é? O nosso problema. Mas alguém que liberta, amém? Aquele que me ama, aquele que derrama o seu sangue, ele me liberta de todo o pecado, me dá nova vida em Cristo, me dá uma nova condição como filho de Deus. Aqui está uma revelação de Jesus. Não é maravilhosa essa revelação? Essa revelação tríplice da pessoa de Cristo é extraordinária. Aquele que me ama, aquele que me liberta, aquele que derrama o seu sangue e aquele que me liberta dos meus pecados. Agora, isso me responsabiliza. Toda aula eu termino com responsabilidade, né? Estão notando? Qual é a responsabilidade que eu tenho diante do fato de que Ele me ama, de que Ele derrama a sua vida por mim, de que Ele me liberta da condenação eterna? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Primeira coisa que eu tenho é que aceitá-lo, porque não há outra alternativa. Não há outro meio. Diz lá Atos capítulo 4, versículo 12. Debaixo do céu nenhum outro meio há dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo. Ele é mediador entre Deus e os... É o único mediador. Não há outra alternativa. Não é pela religião, não é pelas boas obras, não é pelo meu caráter, não é pelo meu bonzinho pelo bonzinho que eu penso ser, mas é pela obra de Cristo. Aquele que me ama, aquele que derrama o seu sangue, aquele que me liberta, somente por Ele. A minha responsabilidade é aceitá-lo como meu libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Amém. Que coisa linda. Então, quando Jesus é apresentado em Apocalipse, é ressaltado esse aspecto lindo da pessoa de Cristo. Aquele que me ama. Amor, Deus é amor, Deus me ama apesar do meu pecado. Deus me ama
Deus me quer, nós somos dele, e ele quer me preservar para a eternidade de bênção. Ele quer me resgatar. Então ele derrama o seu sangue e ele me liberta dos meus pecados. Que processo maravilhoso! É o processo da redenção. E temos descrito aqui na pessoa de Cristo. Eu preciso levar mais a sério a minha responsabilidade na relação com ele. E qual é a outra responsabilidade? Além de amá-lo, aceitá-lo como Salvador, qual é a outra responsabilidade que esse fato me traz? Devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar a Deus e amar ao... E é uma coisa que falha, em que nós muitas vezes falhamos. Há muitos problemas no nosso meio, porque nos falta o verdadeiro amor. Que Deus nos ajude a amar mais uns aos outros, para a glória de Deus. Amém. Agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre uma das coisas mais lindas que acontecem como resultado da obra redentora. Hein? Aquele que nos constituiu. Nós vamos analisar esse verbo. Constituiu. Ele nos constituiu. O que faz a obra de Cristo, do pecador mais hediondo, mais depravado, reis e sacerdotes para nosso Deus e Pai. Vamos ver na próxima aula isso, tá bom? Amor é prática, né? É ação, é atitude. Alguém diz que amor não é sentimento apenas. Amor é atitude. Por isso que diz 1 Coríntios 16:13, todos os vossos atos. Vocês notaram o alcance desse versículo? E interessante o contraste com as outras qualificações que você deve ter, todas ligadas à sua capacidade, né, de luta. Vigiai, fortalecei-vos, né? Estão todas ligadas a um exercício de poder pessoal, mas acima de tudo que eu possa manifestar de poder, de grandeza, está o amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aí então se realiza o mandamento maior do amor de Deus em mim e do meu amor para com o meu semelhante. Ok? Esfriará. O amor esfriará. E quando o amor esfria, as coisas vão mal. Quando esfria no relacionamento conjugal, no relacionamento de pais e filhos. Hoje, quantas famílias vivem mal, né? Filho não quer saber de pai, pai não quer saber de filho, filho não quer saber de mãe, mãe não quer saber de filho, mulher não quer saber de marido, marido... O que é? Marido não quer saber de mulher, e por aí afora. Qual é o segredo negativo aí? Falta de amor. Falta de amor. Só quando Deus atua, o amor existe. Só quando Deus atua, o amor aparece. Que amor procede de Deus. Só quem nasceu de novo e conhece a Deus pode realmente amar, porque Deus é amor. E quando Ele ama, Ele derrama o seu sangue para a nossa redenção e Ele nos liberta para a nossa glorificação. Amém. Bom ensino para nós. Que Deus nos abençoe. Ô Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a viver essas experiências maravilhosas do Teu amor. Esse amor continua, Senhor. Paulo disse que o amor de Cristo o constrangia. Isso quer dizer que ele se sentia movido pelo amor de Cristo. Em todas as atitudes, para onde ele ia, o que ele fazia, o que ele pensava, sempre vinha como motivado pelo exercício do Teu amor na sua vida. Ajuda-nos a viver no constrangimento profundo do Teu amor em nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado em nós, e assim nós sintamos realmente uma vida absolutamente agradável a Ti. Louvado seja o Teu nome, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado aos internautas que ouviram ou vão ouvir ainda esse estudo pela internet. Que Deus abençoe a todos. Amém.